Opa, olá, seja bem-vindo ao meu vídeo. Nesse vídeo eu quero fazer a explicação do problema dos leitores e escritores, que a gente vê aí quando a gente estuda sobre sistemas operacionais. Aí a gente vai dar ênfase à resolução desse problema com o uso de semáforos. Então, a ideia que a gente tem é o seguinte: tem alguns processos, né? No caso, a gente trabalha com apenas dois, né, para questão de simplificação. Um processo ele é chamado de escritor ou produtor, e ele é responsável por fazer a escrita, né, de dados na memória. Nessa memória a gente chama ela de buffer, né? A ideia de memória, né, mais simplificado ali. E o outro tipo de processo que a gente tem é o reader ou consumidor, né? Leitor ou consumidor. Tem esses dois nomes, né? Que ele faz o contrário, né? Ao invés de escrever, ele faz a leitura, né? Ele tira um elemento do nosso buffer. E a ideia é que a gente precisa definir qual que é a ordem, né, de execução aí desses processos na CPU, né, da nossa máquina, de forma que não aconteça aí o estouro de memória, né? No caso do escritor, escrever demais na memória, né, e exceder a capacidade da memória. No caso do leitor, né, ler com a memória vazia, né? Isso não pode acontecer, né? Então a ideia é a gente estabelecer uma sequência de critérios, né, para a gente conseguir gerenciar aí qual dos dois processos, né, deverá executar em determinado tempo. Para cada um desses processos, eles têm uma quantidade determinada de operações que eles vão fazer. Por exemplo, tem um escritor, que eu vou chamar ele de W1, e aí eu dou para ele três processamentos, né? Ou seja, ele vai poder escrever na memória 3 vezes, né? Então ele escreve o primeiro dado, escreve o segundo dado, escreve o terceiro dado, né? Da mesma forma também eu posso definir para o leitor quantas operações ele vai realizar, né? Ler, por exemplo, 2 elementos, então ele vai ler ali os dois elementos do nosso buffer, né? No caso, o nosso buffer ele é uma estrutura de pilha, né? Então eu sempre leio do topo e insiro no topo, né? Uma estrutura do tipo LIFO, né? Last in First Out. Bem, então a gente agora vem com a questão dos semáforos, né? Que foi uma ideia introduzida por um cientista da computação chamado de Dijkstra. Ele trouxe a ideia de organizar essa questão aí, né, do escalonamento desses processos utilizando 3 tipos de semáforos: o semáforo chamado full, um semáforo chamado empty e um semáforo chamado mutex. Qual que é o propósito de cada um deles? O primeiro, full, ele vai dizer quantos elementos eu tenho no meu buffer, né? O empty, ele vai dizer quanto de espaço vazio, né, eu tenho no meu buffer, né? Quanto espaço vazio. E o mutex, ele é um semáforo que assume os valores 1 ou 0, porque toda vez que eu tenho um processo na minha CPU e ele vai tentar acessar um buffer, né? Lembra que esse buffer ele é um recurso multiplexado, né? Ele é compartilhado entre vários processos. Então é necessário que a gente faça, né, esse gerenciamento de quem acessa quem acessa, né, ele por vez. E aí o mutex é responsável por dizer pra gente, por ser, na verdade, ser utilizado pelo processo. Toda vez que ele for acessar, né, o buffer, ele seta o mutex para 0, né, significa que ele está ainda a acessar, né, significa que o meu buffer não está mais bloqueado, né, eu vou acessá-lo. Depois dele ter acessado, ter feito ali o que ele vai fazer, né, escrever ou ler, né, dependendo do tipo do processo, ele vai e seta o mutex para 1 novamente, né? Significa aí que o buffer ele volta a estar bloqueado, né? Então o processo ele acessa o buffer, né, usando ali esse semáforo mutex, né? Com esse semáforo mutex a gente consegue estabelecer meio que um sistema de trava, né, para o processo, e a gente garante, né, a exclusão mútua, né? Ou seja, um processo por vez. Bem, com o problema entendido, agora eu vou partir aqui para a implementação que eu fiz em Java, né, para a gente conseguir entender como que funciona na prática, né? Então eu criei
três classes para representar aí a ideia de processo. Uma classe abstrata, perdão. Essa classe abstrata ela tem aí os atributos que um processo tem, né? O nome, qual que é a sua situação, né? No caso W para acordado, S para sleep, né? Dormindo, no caso, ou em estado aí de dormir, state, que representa o estado dele, E para quando ele estiver executando a CPU, D para quando ele estiver pronto, e que esse int aqui seria a quantidade, esse processing, né, seria a quantidade de operações, né, que ele vai fazer. No caso do escritor, quantas vezes ele vai escrever no buffer. No caso do leitor, quantas leituras ele vai realizar. E tem alguns métodos, né, que a gente utiliza aí apenas para facilitar aí o processo, né? E eu tenho as classes que estendem o processo, né? São filhas de processo, que é a classe leitor para a gente representar o leitor, e a classe writer para a gente representar aí o escritor, que vai escrever o elemento do buffer. Então essas classes representam a nossa hierarquia de processos. Eu tenho uma classe para representar a minha CPU, né? Ela vai trabalhar com um processo, e um buffer, né? Ela vai representar aí para a gente o fato de colocar um programa em execução, né? A gente traz um processo, né, que vai estar manipulando em cima de um buffer, né? O método principal é esse método process aqui. Eu tenho a classe buffer, que é a nossa memória, né? Uma estrutura de array que eu implementei com métodos de pilha, né? Pop e push, né? Métodos de pop e push, bem simples. Classe principal é a classe scheduler. Essa classe ela que representa a ideia dos semáforos, né? Então o que é? Nessa linha 18 eu tenho aqui os três semáforos, né? E alterando os valores dele com operações de down e de up. No caso down é diminuir o valor em unidade, up é aumentar o valor em unidade. Com essas operações eu vou aí gerenciando, né, os meus processos. Vou colocar aqui para executar, para a gente ver. Então que eu criei um buffer de tamanho 3. Eu defini para os meus processos terem no máximo 3 de processamento por vez, né? No caso do escritor, né, eu defini para ser gerado um número aleatório, né? Aí de no máximo até o tamanho do buffer, né, de processamento. Aí aqui eu criei um escritor, aqui eu criei um leitor, aqui eu criei o meu escalonador, passando para ele qual que é o buffer que a gente vai trabalhar, quem é o escritor, quem é o leitor. E aí pedi para ele escalonar, né, aqui a quantidade de vezes que eu quero. Eu coloquei apenas 10, né, só para efeito aí de exemplificação. Lá dentro da classe scheduler, né, eu fiz um método para desenhar para a gente uma tabela, para a gente ter uma noção mais gráfica, né, do que está acontecendo, né? Então aqui eu tenho o meu buffer, eu tenho os meus processos, né, os seus atributos. Eu tenho o meu semáforo full, meu semáforo empty, meu semáforo mutex, a minha CPU, no caso aqui ela está vazia. E eu coloquei, conforme ele vai avançando, né, vai fazendo aí a manipulação dos semáforos, né. No caso, quem primeiro colocado no CPU vai ser o meu escritor, né, o buffer não tem nada. Então o que ele vai fazer? Ele vai diminuir, dar uma operação de down no empty, uma operação de down no mutex, porque ele vai acessar, né, nosso recurso multiplexado. Ele vai fazer a escrita dele, vai gastar um processamento aqui, né, vai dar um up no mutex e vai dar um up no full, né. Então o que a gente percebe é que em cada printagem dessa eu tenho um estado, né, da nossa simulação. Eu não vou mostrar tudo por questões de tempo, né, mas esse ficou aí o problema. A situação de sleep ela acontece, né, quando o processo ele tenta, no caso do escritor, tenta escrever, mas não tem espaço mais disponível, ele entra em sleep, né, e só na outra iteração ele vai ser acordado, né. Do caso do leitor, ele entra em sleep quando ele tenta ler, mas o buffer está vazio, né. Então vou deixar o código na descrição. Espero que tenha entendido aí como que eu resolvi o problema, né, utilizando modelagem e orientação a objetos, e muito obrigado.